Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos. Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje vai continuar no mundo da filosofia. Afinal de contas, o que eram os pré-socráticos? Quais eram seus questionamentos? Vamos de filosofia? Vem comigo! De acordo com a tradição histórica, a fase inaugural da filosofia grega é conhecida como o período dos filósofos pré-socráticos, isto é, anterior da filosofia de Sócrates. Cabe ressaltar que muitos filósofos chamados de pré-socráticos foram contemporâneos de Sócrates, sendo assim designados porque mantiveram uma investigação filosófica centrada na natureza. Por isso também são chamados de filósofos da physis. Sócrates, por sua vez, inaugurou outro tipo de reflexão voltado ao ser humano. Dentre os objetivos desses primeiros filósofos, destaca-se a construção da cosmologia, isto é, uma explicação racional e sistemática das características do universo. Os pré-socráticos não admitiam a criação do mundo a partir do nada, como na cosmogonia, onde o mito explicava a origem de tudo. Eles acreditavam que o princípio de todas as coisas se encontrava na natureza. Por isso, eles também são chamados de filósofos da physis. Para esses pensadores, tudo era formado a partir de um princípio material, chamado de arqué. Professor, por que os pré-socráticos estavam divididos em dois grupos, os monistas e os pluralistas? Podemos dizer que isso é uma classificação. Os monistas acreditavam que o elemento primordial seria apenas uma substância. Já os pluralistas acreditavam que esses elementos eram compostos por mais de uma substância. Entretanto, todos acreditavam que o princípio da criação do mundo encontrava-se na natureza. O primeiro filósofo da Grécia foi Tales de Mileto. Ele viveu entre o final do século VII e meados do século VI a.C. Era matemático, engenheiro, astrônomo e político. Tales procurou explicar a multiplicidade da natureza por meio de apenas um elemento, que segundo ele era a água. Essa substância, a arqué, em maior ou menor quantidade, estaria presente em todos os lugares, onde há existência de seres vivos e matéria inanimada, desde sua composição até sua decomposição. Para esse filósofo, o ar é mais que um elemento físico, pois o termo grego que corresponde ao ar é pneuma, significado também de sopro de vida, respiração e espírito. Anaxímenes defende que o princípio gerador de tudo, o que existe, é o ar, que pela rarefação e condensação faz nascer e transforma todas as coisas existentes. Para ele, a água é o ar condensado e o fogo é o ar rarefeito. Quando o ar condensa, torna-se visível primeiro como névoa, depois como chuva e por fim como rocha, formando a terra. O ar, sendo infinito, equipara-se à alma, pois ele anima o corpo e também o mundo. Assim como a alma é importante e necessária à vida, o ar também o é, pois sem ele a vida não existe. Para Heráclito, tudo muda e se transforma a todo momento e nunca permanece do mesmo modo. Por isso, ele dizia que não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Isso porque, no segundo banho, nem a pessoa nem o rio seriam os mesmos. O elemento utilizado por Heráclito para justificar sua teoria era o fogo. Para ele, a expressão visível da instabilidade das coisas. Para esse filósofo, a realidade é um conflito eterno entre os opostos.
Tanto o ser humano como a natureza buscam constantemente o equilíbrio na instabilidade. A alegria, a tristeza, o bem, o mal, o claro e o escuro. Parmênides falava sobre a identidade e o caráter imóvel dos seres. Enquanto Heráclito afirmava que tudo flui, Parmênides declarava que o ser é e o não ser não é. É possível interpretar essa ideia do seguinte modo: algo que é não pode ser o que não é. Pense em um rio. Segundo Parmênides, por mais que as águas do rio corram, evaporem ou sofram alguma ação humana ou da natureza, elas permanecerão sempre as mesmas. Elas nunca vão mudar, pois se mudassem, não seria possível conhecê-las. E agora, professor, tudo muda ou nada muda? Fiquei confuso. A contraposição entre os pensamentos de Heráclito e Parmênides. Para o grande Heráclito, tudo flui, tudo muda. Já para Parmênides, tudo permanece da mesma forma. Terra, água, fogo e ar. Para Empédocles, todos estes são elementos primordiais. Ele dizia que tudo tinha origem na mistura dos 4 elementos essenciais. Essa mistura, que ele denominava rizómata, raízes em grego, objetivava, segundo ele, a formação de elementos contrários, o amor e o ódio. O amor tinha a função de unir as coisas, ao passo que o ódio tinha a função de separá-las. Dessa maneira, aconteceria um ciclo eterno da repetição. Empédocles foi o primeiro pluralista dos pré-socráticos, e sua teoria dos 4 elementos foi comprovada no século XVIII, quando o químico Lavoisier estabeleceu o método científico da química e realizou em laboratório a decomposição da água. Isso mostra que ela também é uma composição. A explicação de tudo depende dos átomos, do vazio e do movimento, concluiu o filósofo Demócrito, que representa a corrente dos filósofos denominados atomistas. A teoria de Demócrito sugere que o elemento primordial é constituído por átomos. Os átomos são percebidos apenas pela inteligência e não pelos sentidos, pois são muito pequenos, minúsculos e invisíveis. Essas partículas formaram todas as coisas do universo em um processo de constante de atração e repulsão. Esse movimento ocorreria de modo ordenado. Existem algumas semelhanças e diferenças entre o pensamento de Parmênides e Demócrito. Demócrito concorda com Parmênides no que diz respeito à teoria do ser, mas discorda com a ideia de não ser, pois depende que o não ser é vazio, e o vazio também é uma forma de ser. Professor, vou falar baixinho aqui pra você, hein? Doidou de vez, professor, vou falar baixinho, doidou de vez. O vazio, que não é vazio, que é um ser que não é ser, que muda elementos da natureza, parece até que é amigo do Capitão Planeta. Doidou aí, professor, tem que se cuidar. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana. E hoje podemos afirmar que os filósofos pré-socráticos fundamentavam suas discussões na razão, buscando para si mesmos as respostas para os segredos do mundo. Por isso, suas discussões eram cosmológicas. Essa foi nossa aula de hoje sobre os filósofos pré-socráticos. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.